Deus, glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. É um prazer estar podendo falar com vocês através dessa live e graças a Deus pela tecnologia, podemos chegar hoje onde nós não podíamos chegar. Eu quero que você tire apenas aí uns 30 minutos a mais, não conversa, senta agora na sua cama, na sua poltrona, no seu sofá. Esse momento é o momento que você vai tirar para Deus falar com você. Eu creio que Deus tem algo especial para você hoje. Amém, querido? Então vamos falar um pouco da palavra de Deus hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, texto muito conhecido. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, na versão NVI, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Na versão atualizada diz: todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você, Abraão. Que coisa, Deus tem dado aqui promessas, né? O tema da minha palavra hoje é separação necessária. Separação necessária, promessa cumprida. Nós vamos chegar lá para você entender isso. Deus deu uma promessa a Abraão. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Existem promessas de bênção no seu casamento, bênção nos seus filhos, no seu relacionamento, na sua saúde, na sua empresa, na sua fazenda, nos seus negócios. Tem muitas promessas que Deus falou, isso está nas Escrituras. Agora, por que elas não se cumprem? Por quê? Se nós somos o povo de Deus, a igreja, a família, os filhos, os súditos do rei, por que algumas dessas coisas não acontecem na nossa vida? Hoje o que mais a gente tem são pessoas questionando, por que está acontecendo isso? A pessoa era tão boa, faleceu, está passando por essa crise, o que está acontecendo? Você talvez já foi questionado por isso. Tem coisas que a gente não consegue ter resposta para todas essas perguntas. O que nós precisamos entender é que nós temos uma promessa. Então, quando Deus chamou um casal, uma família, para começar a nação de Israel, Abraão e Sara, eles eram, vamos dizer assim, a cultura, o local onde eles viviam, o povo com quem eles conviviam, era um povo pagão. Eles saíram da Babilônia, eles moravam lá, e Deus então tira Abraão de lá, por ele ser diferente. Abraão não tinha se contaminado, e aí Deus o tira, o hebreu, o tira e o leva à terra da promessa, e diz para ele, dá uma promessa, que ele teria uma descendência, e por causa dele, as famílias seriam abençoadas. Você já parou para pensar a responsabilidade que você tem? Deus te escolheu, não foi para ser simplesmente um crente, não, um qualquer não. Deus te escolheu para você ser uma referência de bênção. Deus colocou você nessa família para você ser um referencial para a sua casa. Deus colocou você nessa empresa para você ser um referencial, na escola, na faculdade, onde você for. Porque quando Deus chama,
Deus o torna famoso, Deus abençoa. Foi assim que aconteceu com Abraão. Deus o trouxe e disse: por causa de você, você é a causa da bênção em todas as famílias da terra. Você já parou para pensar na responsabilidade que você tem para com essa sociedade? Você reclama que não tem bênção. Você é a resposta de Deus, você é a bênção. Isso é muito importante você entender. Então algumas pessoas questionam: nós somos uma igreja. Eu ando, bispo, na visão de Deus, na obediência. Eu ando no evangelho, eu ando na palavra. Mas por que tem coisas que não acontecem na nossa vida? Será que realmente você tem andado de acordo com os princípios de Deus? Tem alguma coisa errada que nós precisamos corrigir hoje. Por quê? Alguém disse um dia que Deus não tarda e nem falha, né? Deus tem o seu tempo, o tempo dele, o tempo próprio dele, né? Ou seja, ele tem sua maneira certa, o momento certo para executar seus feitos. Agora, por que algumas coisas não acontecem? Algumas vezes, existem alguns atrasos. A gente observa isso. A parábola do filho pródigo, que eu não vou pregar sobre ela, mas você vê, o cara estava dentro de uma fazenda, ele era abençoado, tinha um carinho do pai, mas ele resolveu dar uma volta, e aí passou dificuldades. Aí ele se arrepende, corrige a rota dele, e aí ele retorna para o lugar. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Existem os chamados atrasos, e por isso existe questionamento na nossa vida. Por que as promessas elas não se cumprem? É justamente o que eu chamo de o poder da nossa decisão. Nós temos o chamado livre-arbítrio, onde nós temos nós somos livres para escolher o que nós queremos. Entendeu? Então, alguns atrasos, eles são decorrentes, devidos a algumas escolhas erradas que nós fazemos. Sabia? Existe divórcios, existe separação de casais. Hoje a gente tem um número muito triste de pessoas que são cristãos, mas eles estão se separando. Por que será? No dia que eles estavam namorando, não, você é a resposta de Deus para a minha vida, e agora não é? O que houve? Deus errou? Não, tem algumas decisões que não foi Deus que tomou por você. Foi você que tomou. Então, querido, as bênçãos de Deus, elas alcançam a totalidade da vida do homem. Deus quer abençoar você de maneira completa. Mas por que essa totalidade não chega? Por que a provisão de Deus em determinadas áreas da nossa vida não acontece? Por quê? São coisas que você precisa questionar hoje. Ou seja, nós somos igreja. Sabe, quando a gente fala igreja, nós somos uma igreja e escolhemos uma visão, a visão celular, a visão G12, onde a gente tem o trabalho de pastoreamento, trabalho de líderes de célula, de discipulado. Então nós conseguimos alcançar muita gente através da visão, porque existe um nível de pastoreamento muito grande. As pessoas são assistidas, porque tem que haver uma preocupação nossa em relação a isso. Vocês estão me entendendo? Então, por quê? Porque a igreja está levando o quê? Restauração. Está levando restauração a casamentos, famílias, a educação dos filhos. A igreja consegue levar um estilo de vida espiritual. Ela consegue levar, vamos dizer assim, um ressuscitar do ministério pastoral.
A igreja, ela é vamos dizer, a igreja local, institucional, ela é um braço que Deus usa aqui. Isso é importante, você está inserido nesse meio. Talvez seja isso, você não quer ser igreja. Talvez essa seja uma das respostas. Você não quer ser pastoreado. E você se ausenta disso. Você não tem conselhos. Por quê? Algumas coisas não acontecem na sua vida porque falta orientação. Salomão diz que sem liderança, sem visão e sem liderança o povo morre, ele perece. Então precisamos estar debaixo de uma direção. E Abraão estava debaixo da direção de Deus. Mesmo estando debaixo da direção de Deus, ele ouviu o coração dele, em vez de ouvir o que Deus falou. E hoje, eu gostaria de trabalhar um pouco mais isso. Isso é importante. Para a gente trabalhar esse tema de o que eu chamo de uma separação necessária para que se cumpra as promessas de Deus, significa que tem algumas coisas que você tem que se separar urgentemente. Isso muitas vezes está dentro de casa. Ouça bem, o relacionamento de Abraão, quando Deus chama Abraão, o Abrão chamado, depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai exaltado. Abraão tinha uma família, o pai dele, eles moravam juntos, todos eles estavam próximos, e Deus chega e diz assim: Abraão, você tem que sair daí, sai do meio da cultura, da sua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então Deus está tirando ele. Só que quando Abraão toma essa decisão, Abraão, a esposa dele era estéril, Sara não podia dar filhos, e o desejo dele era ser pai, era ter um herdeiro. Qual foi a primeira oportunidade que ele teve? O irmão dele, Arã, morre. E aí ele pega o filho de Arã e o adota. O sobrinho dele, chamado Ló, e o adota como filho. Provavelmente Abraão o via como um herdeiro, que ele queria um herdeiro. E ele trata Ló como um filho. E quando ele vem para a terra prometida, ele já vem com Ló. Ele já vem com esse sobrinho filho. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. Quando muitas vezes Deus tem a vontade perfeita, mas você força a barra. Você força a barra. Você toma decisões na sua vida que não são decisões sábias. Deus já havia dado uma palavra, mas mesmo assim ele fala assim: quem sabe não vai ser o Ló. Uma outra coisa que a gente observa na caminhada que Abraão, quando chega na terra prometida, ele passa dificuldades. E aí tem uma hora que ele vai para onde? Ele vai para o Egito. Deus não mandou ele ir, mas ele foi. Ele gerenciou a crise dele. Imagina, você está numa cidade, e aí você passa dificuldade. Aí você gerencia, você faz: eu vou embora daqui. Eu vou morrer nesse lugar. Você está gerenciando a sua crise. E aí você vai para os seus Egitos, ou seja, você vai para lugares onde Deus não mandou você ir. E Abraão foi. Quando ele vai para lá, ouça, Abraão mente, dizendo que Sara não era irmã dele, ela era uma meia-irmã. E Faraó se apaixona por Sara, e aí Deus pune Faraó. E aí Deus fala com ele. E aí ele descobre que Sara era esposa de Abraão. E chega com Abraão e falou: você é louco, é a tua mulher. Por que você fez isso? Por que você mentiu? Por que você gerenciou sua crise? E Abraão falou: eu tive medo e pensei que você ia me matar. Não, peraí. Aí ele encheu Abraão de gado, de presentes. E ouça o que acontece. Deu também servos e servas.
E no meio desses servos e servas, desses presentes, veio um presente meio indesejado. Veio Agar, a egípcia. Sabe quem é Agar? A mãe de Ismael, a serva, que foi autorizada por Sara, provavelmente uma cobrança emocional, tristonha de Abraão. Sara fala assim: Agar, deita com meu marido e dá um filho para ele. Agar veio do gerenciamento da crise. E aí nasce Ismael. Você sabe quem é Ismael? O príncipe Ismael são os árabes, os eternos inimigos de Israel. Ouça. Verdade. E aí eu não tenho mais herdeiro. Então, eu vou focar eu vou focar agora em Damasceno Eliezer, que era o meu gerente da fazenda. E aí, Abraão já queria ver, já via ele como um herdeiro, e já fala: Deus, será que ele vai ser o herdeiro? Até que Deus dá Isaac. E aí Isaac é o filho da promessa. E aí ele se acalma. Só que eu quero voltar um pouquinho aqui. Quando você vê, amados, ouça isso. A gente muitas vezes não entende. A primeira decisão de Abraão foi ter um filho, que ele adotou. E esse garoto chamado Ló deu muitos problemas para ele. Muitos problemas. A Bíblia diz que quando eles voltaram do Egito, eles voltaram ricos, cresceram na terra. E começou a ter conflitos de relacionamento. Os pastores, os peões da fazenda, do gado que cuidava, né, os vaqueiros, começaram a ter problema. O gado do Ló está lá. Vocês estão roubando meu gado. Aí começou a briga. A terra não conseguia comportá-los. E aí Abraão chega com Ló e toma a decisão mais sábia da vida dele. Por isso eu estou falando, algumas separações são necessárias. Algum rompimento precisa ser feito urgente para que a promessa de Deus se cumpra. E aí ele chega, e aí eu quero ler com vocês, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 5. Eu vou ler com vocês do versículo 5 em diante, que ele fala: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Ainda tinha essa turma aí pesada. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você. Aqui começa algo tremendo. Você gosta de briga? Não entra nessa. Abrão falou: está tendo problema, então estou fora. Não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Ouviu, igreja? Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Vamos fazer um rompimento agora. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Aí olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Parecia um presente de Deus, né? Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, né? Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste.
Assim os dois se separaram. Versículo 11 diz isso. Aí houve um rompimento. Puxa, a família dele, o filho dele, que ele considerava. Só que esse rompimento ocasionou, vamos dizer assim, é como se as escamas espirituais de Abraão caíram. Imagine, era como a idade das trevas acabando. Ele tomou uma decisão, não tem jeito, vou ter que me separar. A partir daquele momento, um ciclo diferente começou Abraão viver. Deus fala com Abraão. Agora, por que foi tão necessário separar-se de Ló? O que representa para nós, igreja, separar-nos de Ló? Ló era tão daninho à vida de Abraão? Sim. Tem pecados, querido, que você convive com eles, são os seus pecados de estimação, você não os deixa. Tem coisas erradas que você simplesmente os abraça, os considera, os almeja, os eleva, e assim vai. E você nunca se liberta disso? O que representa essa separação? E eu quero explicar. O que representava Ló na vida de Abraão? Primeiro, ouça, Ló representava falta de visão. Por quê? Observa aqui uma coisa, queridos. A palavra Ló significa véu. Véu. Sabe o véu que as mulheres usavam? Aquele pano. Imagine, se você bota alguma coisa na frente, isso vai tampar a tua visão. Ouça isso. Há relacionamentos que você está que são tremendos véus na sua vida. Você não consegue ver um palmo depois do seu nariz. Você só consegue ver problemas. Tem pessoas na sua equipe que te atrapalham. Mas você não quer tirar os Lós da sua vida. Você não quer tirar o véu. Você não quer ter uma visão correta. Então isso representa o quê? O véu que impede você de ter uma visão perfeita do Evangelho, das coisas de Deus, da vida em si. Você não consegue andar, querido, se você não tiver uma boa visão. Não adianta. Isso vale para a igreja, isso vale para a sua empresa, para os seus negócios. Você tem que ter visão, você tem que se apaixonar por alguma coisa. Visão é uma imagem do futuro que te traz paixão. Provavelmente naquele momento Abraão tinha perdido a paixão. Deus iria fazer dele um homem abençoado e ele estava tendo problema dentro de casa. Rompa com pecados que cegam a tua visão. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, lá na cidade de Jericó, o cego gritou e disse: Jesus, filho de Davi. Aí Jesus manda chama ele. E perguntou: o que você quer, Bartimeu? Ele falou: eu quero recuperar a visão. Ele tinha perdido a visão. E aí Jesus disse: recupera a visão. De repente você perdeu a visão do seu ministério, você perdeu a visão da vida, você perdeu a visão do mundo espiritual, você tem perdido a sua vida. Você não consegue mais ver beleza nas pessoas. Você tem que romper com um Ló, porque ele cega você. Jesus quer recuperar você. A segunda coisa, aí olha só, quando Abraão rompe, olha o versículo 14 e 15 de Gênesis capítulo 13, ouça
Observa comigo, Gênesis 13, 14. Aí depois que ele rompe, né, Ló vai embora, separou-se, foi para o seu lado. Aí Deus fala assim: de onde você está? Deus está falando com Abraão. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Olha aí. Quando você está sem visão, você só olha aquilo ali, ó. Você está que nem um avestruz, você tem medo e você enterra a sua cabeça. Você não anda, você não caminha. Os Ló tem que sair da sua vida para você começar a olhar. Meu Deus, eu tenho que ganhar almas aqui, eu tenho que crescer, eu tenho que expandir, eu tenho que crescer, porque tudo isso Deus tem me dado. Tenha essa visão expansionista. Só foi depois que Ló foi embora. A segunda coisa, Ló representa a visão de um caminhar natural. Ouça. Como assim, bispo? Você sabia que Abraão era um homem de altar? Onde ele ia, ele fazia um altar, ele adorava a Deus. Quando o Ló natural sai da sua vida, o que é o Ló natural? É a pessoa que você anda, que não tem desejo de orar. Ir para a igreja para ele é isso é uma penitência. Fazer célula, Jesus, está amarrado isso. Não tem desejo. Ele não vibra com as coisas de Deus. É o natural. Não, natural. Vai acontecer, é o natural. Não, meu filho. O teu mundo é o mundo espiritual. Deus atua no natural, mas primeiramente no espiritual. Você precisa crer nisso. Você precisa ter vida com Deus. Ló representa esse caminhar natural, infrutífero e sem prosperidade. Espiritual que eu estou falando, porque ele era muito rico no mundo natural. Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre prosperidade é crescimento espiritual, meu filho, nem sempre. Talvez o homem mais rico da cidade não quer nem saber de Deus. Então, de repente, você está se dando bem no mundo natural, mas espiritualmente você está morto. Então, volta comigo aqui de novo. Não há nada de espiritual em Ló. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele, quando toma essa decisão, ele fica no interior e vai se aproximando a Zoar. Isso é o interior de Sodoma. Até que, no capítulo 14, versos 12, quando existe o sequestro dos bens dele, que ele perde tudo, ele é sequestrado, diz assim: levaram também Ló, sobrinho de Abraão, os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ele já estava morando em Sodoma. Ele se aproximou tanto que a coisa foi. Então, quando você é simplesmente um cara natural, você não tem nada, você não quer Deus, o que acontece? O pecado se torna natural na sua vida, e você se afunda cada dia mais. Um abismo chama um outro abismo, um pecado chama outro pecado, até que você morre. Jó estava morto já em Sodoma, espiritualmente. Duas cidades ímpias, Sodoma e Gomorra. Então, por que você tem que romper? Quem são os teus melhores amigos? Ou as pessoas que mais você confessa da sua vida? Eles têm a visão, eles têm a autoridade espiritual para te fazer isso, para te falar isso, para te dar direção. Quem é a tua cobertura? O quanto essa pessoa tem de Deus? Isso vale para os casais. Diz Abraão tinha uma rotina, querido. Qualquer cidade que ele chegava,
Ele não ia primeiramente, onde é o shopping? Se fosse hoje, né? Onde é o shopping? Onde é a praia? Onde é as baladas? Onde são as baladas? Não, a primeira coisa que Abraão fazia era construir um altar e adorar a Deus. A rotina de Abraão era essa. Qual é a tua rotina? Você acorda e ora? Você tem tempo a sós com Deus? Você lê a palavra, você estuda a palavra? Ou você dá desculpas a Deus? Não, eu não tenho tempo, hoje eu trabalhei demais. Qual é a tua rotina? Você tem uma rotina para a sua vida diária, não tem? Qual é a rotina que você tem para a tua vida espiritual? Ló era esse cara natural. Era o natureba. Então, querido, a Bíblia fala no capítulo 13, versos 18. Então Abraão, depois que ele se separa, Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Hebrom já é a terra da promessa. Não tem muita campina linda, não tem coisa muito moderna, mas é o lugar de Deus. Olha que coisa interessante. Então, rompa com aquilo que só é natural, que Deus fique em segundo plano. Terceiro, rompa, porque Ló representava na vida de Abraão a preferência pelo mais fácil e o menos trabalhoso. Como assim, bispo? Ouça no que eu vou te falar. Você já viu coisa tão difícil numa fazenda? É você fazer derrubadas, é você fazer pasto. Dá trabalho, não dá? Só que, quando houve o rompimento, Abraão falou para ele assim: filho, escolhe. Aí ele olhou, onde vai ser melhor para mim viver e o meu gado? Está tudo pronto. Tudo pronto. As campinas estão prontas, o pasto está pronto. Eu não vou trabalhar mesmo. Ouça, essa era a vida de Ló. Representa o menos trabalho, menos fácil. Então as pessoas, elas estão hoje, vamos dizer assim, no mundo da facilidade, no evangelho da facilidade. Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer pagar preço. Tem muita gente procurando o que é mais fácil, querido. E as pessoas assim não crescem, eles ficam sempre na dependência dos outros. Vai abrir uma igreja? Não, está difícil demais, eu já estou, né? Vai pregar? Não, eu não sei o que, tal, eu não tenho dinheiro. Ninguém quer plantar. As pessoas querem apenas colher sem plantar. Elas querem o fácil. As campinas estão prontas, então é para cá que eu vou. Quantas vezes você decidiu assim e você quebrou a cara? Quem sabe hoje você tem que romper com isso? Quem sabe? Quem sabe você tem que parar de depender das pessoas, ou seja, fazer das pessoas uma muleta. E você gerar a sua própria renda, gerar seus próprios discípulos, gerar sua própria igreja, gerar sua própria geração, gerar sua própria empresa. O Toshiro Honda, ele disse uma frase muito famosa, que o sucesso, ele é 99% de transpiração, meu irmão, é o que eu estou aqui, suando, 1% de inspiração. Mas você quer tudo pronto, quer célula pronta, quer discípulo pronto, não quer trabalhar, você é um Ló. Por isso não há prosperidade na sua vida, por isso você vai perder suas coisas. Rompa com isso. Ló representava isso. Se ele fosse alguém, ele falava: não, peraí, eu não quero isso aqui, porque é Sodoma, está bonito demais, mas aí tem pecado aí na frente, eu não quero isso não, eu vou meu próprio punho, eu vou trabalhar e vou construir meu pasto. Então Ló representava esse
essa facilidade aí, prosperidade fácil, sem trabalho. Para com isso. 4, Ló representava o conformismo e o comodismo para Abraão. Há pessoas que dizem, eu não quero mudar o meu estilo de vida. Quem está onde as coisas já estão prontas? Essas pessoas querem ficar. Elas ficam só olhando para as campinas verdes do Jordão. Isso é comodismo. A Bíblia fala que olhou Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele era bem irrigado até Zoar. Gênesis 13, versos 10. Então, existe crentes, pessoas que perdem a sua herança porque escolhem as campinas verdes do Jordão. Se acomodam. É preciso que Deus venha abalar você hoje, né? Então é importante, querido, você entender. Há pessoas que elas não conseguem ver Canaã, elas não conseguem ver a terra que Deus tem para elas. Talvez você está num lugar que você não gosta. Deixa eu te dizer uma coisa, o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é o lugar que você mais acrescenta valor. Não é a você, é a instituição que você serve, é a Deus. Foi assim que aconteceu com Jonas. Verdade. Já pensou se eu tivesse direito de escolher Deus? Eu não quero ficar em Marabá. Não, Marabá. Não, me leva para um lugar que eu possa, sei lá, o Caribe, Senhor. Né? Que lugar bonito. Não, mas Deus me quer em Marabá. É aqui que eu tenho que amar, é aqui que eu tenho que profetizar, é aqui que eu tenho que cumprir meu chamado. Se Deus tiver que me levar para outra terra, Ele vai me levar. Então, Ló representa essa pessoa acomodada, que não quer mudanças, não quer mudar de vida. E em quinto, Ló representava a luta de sua alma, desejando fazer as preferências da sua carne. Eu nem vou dizer a história toda, mas eu só vou contar o final. Pronto, vou contar o final para vocês. Ló, ninguém gosta de contar o fim do filme, né? Mas eu vou contar. Ló, ele simplesmente deixa seu líder, que é Abraão, vai morar em Sodoma, é sequestrado. Abraão tem que voltar para lutar em favor daquele cabeção. Depois ele continua lá, ouça, perde tudo, mas continua morando. Suas filhas se envolvem na sociedade, a cultura da época faz a cabeça delas. E aí Deus, vou destruir essas duas cidades. Abraão, mas meu sobrinho está lá. Vai lá buscá-lo. Abraão intercede, 50, 45, não tinha cinco justos, só saíram 3, porque a mulher de Ló morreu, quando olhou para trás. Ló, imagine, as filhas de Ló tiveram relações com ele, e nasceram 2 filhos, Amon e Moabe, que se tornaram inimigos de Israel. Entenda isso, amados. São as decisões. São decisões. Tem coisas que você tem que romper. Você sabe que a coisa está errada, mas você continua. Para com isso. Hoje é dia de você pedir para Deus, Deus me livra disso. A Bíblia fala que quando Abraão rompe, Deus fala com ele. Deus quer que você seja o Abraão agora, porque você tem que ser a referência para a sua casa, você tem que ser a referência para a sua família, você tem que ser a referência da cidade, você tem que ser bênção e não maldição. Entenda isso.
Deus te chamou para você ser frutífero, gerar geração de filhos abençoados, de discípulos abençoados. Rompa com os lós da sua vida. Tenha uma decisão necessária hoje. Por quê, querido? Porque você tem um propósito para cumprir. Interessante que Deus criou a terra e depois colocou o homem para lavrar. Deus tem um problema e aí Ele coloca-nos para poder resolver. Você tem um propósito. Você tem talentos, você tem dons especiais, você tem coisas que não é sua, é minha, é da sociedade. Você tem coisas dentro de você, você tem um tesouro escondido. Você não pode morrer sem cumprir seu propósito. Então é importante você entender isso. Abraão teve que romper. E quando ele rompe, Deus fala: olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o sul, olha para o norte, olha, tudo isso, que onde a tua vista, onde você conseguir ver com os teus olhos físicos, eu tenho te dado por herança. Que coisa, já pensou? Se a visão dele fosse uma trena, né? O que ele conseguia ver, Deus estava dando. A tua visão é uma visão de domínio. Então você precisa hoje romper com isso. Então deixa Deus abençoar você. Rejeite os lós, rejeite tudo aquilo que tenta parar você. Deus quer fazer um grande milagre, e você é esse milagre, para esse momento da humanidade, momento de tristeza, de problema, mas Deus quer te abençoar. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar nesse momento. Quero orar com você. Coloca a mão no seu coração, onde você estiver. Você tem uma promessa? Você tem uma palavra rema, uma palavra direcionada de Deus para você? Então é a hora de você crer no que Deus falou contigo. O dia que Deus falou comigo, eu não tive escolha. Eu não posterguei isso. Imediatamente eu obedeci. E nunca me arrependi de ter feito isso. Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Mas hoje você precisa tomar essa decisão, porque promessas têm que ser cumpridas na sua vida. Depois daquele rompimento, nasce Isaac. Deus visita Abraão, muda o nome dele, muda a história dele. Ele engravida a esposa, e aí vem a semente. Nós estamos aqui falando do crente Abraão, porque ele acreditou no que Deus falou. E a promessa de Abraão se cumpre todos os dias que uma pessoa se aproxima de Deus. Fala com Deus nesse momento. Entrega seu coração a Ele. Diga: Deus, por favor, eu quero romper com o pecado. Se você está em relacionamento errado, rompa com esse relacionamento. Ajusta a tua vida hoje. Pede perdão ao Senhor. Vai para a igreja. Procura um líder para te ajudar. Um pastor, uma pastora. Fala com eles. Mas não continua vivendo dessa maneira. A história de Ló foi triste, o final dela. Começou bem, debaixo da tutoria de um patriarca. Como eu gostaria de estar perto dele. E ele terminou. Teve um triste fim. Espírito Santo, abençoa teus filhos. Que o Senhor possa criar algo novo nesse coração agora. No nome de Jesus. Tira tudo aquilo, destrói tudo aquilo que é Ló na vida dessa pessoa. Liberta, Senhor, a sua mente, liberta seu coração, que haja arrependimento,
que haja relacionamento contigo. Nós te pedimos, porque o Senhor nos criou para sermos uma bênção, Pai, para as nações. O Senhor nos criou para sermos uma bênção para o país, para a nossa cidade, para a nossa família, para os nossos discípulos. O Senhor nos criou para isso. No nome de Jesus, eu te peço, abençoa teus filhos agora, Pai. No nome de Jesus. Aleluia.